Olá, meus queridos, estamos de volta dando sequência na nossa aula do Estatuto. Gente, agora, nesse pedaço de aula, porque a aula vai ser pequena, com relação à parte dos crimes, nós temos, portanto, um rol de 14 crimes diferentes previstos na lei do Estatuto do Idoso. Então, o que eu fiz, né? Eu trouxe aqui no material de vocês sob a forma de slide para a gente ir comparando. E veja, eu coloquei em negrito aqueles crimes que já caíram em prova de concurso, especialmente para as carreiras policiais, tá? Então, você aí vai dar uma lida nos crimes, mas com uma atençãozinha especial para os que estão em negrito, tá? Veja, quando eles caem em prova, é a literalidade do artigo. Por isso, eu trouxe os crimes tabelados. Então, veja, o artigo 96, ele cuida da discriminação de pessoa idosa. Então, veja, discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade, tá? Então, veja, como que vai funcionar essa discriminação? Impedindo ou dificultando acesso, seja a operações bancárias, seja a meio de transporte, seja a direito de contratar, motivados exclusivamente pela questão etária, tá? Pena, reclusão de 6 meses a 1 ano. Veja, no parágrafo 1º, nós temos uma forma equiparada. Aquela pessoa que, da mesma forma, desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, também vai incorrer nas penas desse artigo, ok? Agora, veja, né, qual artigo já caiu? 97. Então, olha lá. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de perigo iminente, ou recusar, olha suas palavras-chave, recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Pena detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena é aumentada quando? Quando da omissão resultar lesão corporal de natureza grave, e ela vai ser triplicada se resultar a morte. Agora veja, pessoal, essa omissão aqui, deixar de prestar assistência, isso aqui é uma modalidade omissiva. Recusar, retardar ou dificultar a assistência. Veja, se desses verbos resultar lesão gravíssima ou morte, nós temos as consequências desse parágrafo único, que é a causa de aumento até a metade. Agora, veja, esses eventos, lesão grave, gravíssima e morte, veja, eles são a título de praeter dolo. Então, se, por exemplo, você deixar de prestar assistência justamente para que essa pessoa morra, com o dolo de que ele morra, isso não é o crime do 97. Aí você já tem outro crime, você tem homicídio doloso. Então, veja que o evento morte ou a lesão corporal grave ou gravíssima são resultados a título de culpa. Então, você vai colocar aí no seu parágrafo único do artigo 97, que se cuida, na verdade, de um crime pré-ter-doloso. Tudo bem, pessoal? Então, atenção para 97, porque ele já caiu em prova. Depois, 98, cai bastante em prova também. Abandonar o idoso em hospitais, olha lá suas palavras-chave, hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas.
pena detenção de 6 meses a 3 anos. Então, é o crime de abandono do idoso que geralmente cai em prova com essa nomenclatura: abandono de idoso, ok? Então, muita atenção para o 98 também. Além dele, 99, esse não cai, quase nunca. Expor a perigo a integridade, então olha lá, e a saúde física, psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Se desse tratamento resultar lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 1 a 4. Se desse tratamento resultar a morte, a pena é de reclusão de 4 a 12. Veja, se desse tratamento resulta lesão grave ou morte, da mesma forma que no crime anterior que a gente viu, aqui também é a título de pré-ter-dolo. Esse resultado aqui não pode ser a título de dolo, tem que ser a título de culpa, porque se dolosamente ocorreu isso aqui, aí você vai responder por lesão corporal grave ou gravíssima. Se você dolosamente ocasionou a morte, aí você vai responder por homicídio, tá? Agora, detalhe, nós temos um crime no Código Penal que é o crime de maus tratos, tá? Mas aqui, pela especialidade, quando se cuidar de idoso, nós vamos aplicar as disposições do artigo 99, ok? Então, também, bem tranquilinho esse crime, tá? Depois, gente, na sequência, artigo 100, constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano, obstar acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade, negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Se eu negritei, é porque já caiu em concurso, muita atenção com esse inciso. Recusar, retardar ou dificultar o atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa à pessoa idosa. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida em ação civil, a que alude esta lei. Então, veja, se, por exemplo, é uma ação de natureza civil, de curatela, alguma coisa assim, veja, se há um retardo no cumprimento, a pessoa ela vai ser responsabilizada aqui na esfera criminal, ok? Inciso 5º, recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público, tá? Então, veja, sempre que a pessoa retardar ou obstar o cumprimento de determinação do poder público do Estado, essa pessoa ela vai responder pelo artigo 100, tá? Nos mesmos moldes, a gente tem o 101, que cuida também de omissão. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Também nós temos aqui a aplicação de pena, tá? A consumação de crime. Veja, crimes todos omissivos. Você deixa de cumprir, você retarda, você frustra. Se você frustra, você pode não fazer nada. E aí, na modalidade de frustrar, você pode até praticar uma conduta positiva para dar uma frustrada. Mas, geralmente, a pessoa só deixa de cumprir aquela determinação judicial, quando de ordem judicial, ou aquela determinação do Estado de uma maneira geral. Ok? Agora, gente, na sequência, artigo 102. Então, olha lá. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Então, veja, o nosso verbo aqui é apropriar-se. Geralmente, quando isso aqui cai em prova, eles querem confundir com a apropriação indébita do Código Penal, tá?
pela especialidade, nós vamos aplicar o artigo 102. Tudo bem? Então, olha lá, na sequência, 103, negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado, por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Também pena de detenção. Nunca vi cair em prova esse artigo. Agora, 104, esse cai o tempo todo também, gente. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Então, pô, a pessoa idosa, de repente, é sua devedora e você retém para poder segurar o seu recebimento. Isso também é crime, não pode, tá? Cai bastante, já vi cair umas 3 provas recentes de concurso para agente penitenciário, investigador da polícia, escrivão da polícia, geralmente tem caído esses crimes em negrito, tá? Depois, artigo 105, exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa e do idoso. Também aqui, detenção de 1 a 3 anos e multa. Ok, pessoal? Então, veja que nós temos alguns crimes que caem bastante em prova. Depois, gente, ainda na sequência, para finalizar, só mais esse quadrinho, olha lá. Artigo 106. Induzir pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. 107. Esse cai muito, tá? Coagir, olha o verbo, coagir, obrigar, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Por quê, gente? Para poder pegar os bens que estão em nome do idoso, claro. Né? Reclusão de 2 a 5. 108, também cai bastante. Lavrar ato notarial. Inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso, para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.